Aleluia! Glória a Deus, que alegria estar com vocês aqui, meninas, nessa conferência Legacy Sisters. Que delícia receber esse convite que me traz até vocês, moças de todas as idades que têm sede do nosso Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa conferência e principalmente com esse tema maravilhoso, floresça. É isso que o Senhor quer de nós, que nós floresçamos. E é impossível a gente falar de florescer sem nos lembrarmos imediatamente do Evangelho de João, capítulo 15, e você pode abrir a sua Bíblia agora mesmo aí. Abra a Bíblia comigo e vamos meditar na bendita palavra do Senhor. Vamos deixar que o Senhor nos conduza. Porque a parte que me coube nesse latifúndio, o tema que me traz até João 15 com vocês, é florescendo em dias difíceis. Queremos florescer, mas nós vamos falar agora especificamente disso. Florescendo em dias difíceis. É possível? Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15 e nós vamos ler a partir do verso 1. Jesus está dizendo através da sua bendita palavra e o evangelista João registra as palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Vamos até aí. E é impossível a gente falar de flor sem nos lembrarmos de João, porque é o estado que antecede o fruto. É o florescer. É tão interessante falar sobre esse assunto, porque atrás da minha casa tem uma grande mangueira. E agora nós estamos numa estação propícia, né, às mangas. Então, eu tenho percebido nos últimos dias, primeiro a árvore ela se encheu de folhas, parece que a folha ela ficou mais cheia ainda. E aí ela começou com os tons diferentes nas folhas e saíram as flores. Um tanto de florzinha. E a gente percebia, da minha janela, do meu quarto, eu percebia claramente a flora que antecede o fruto. Só que, estranhamente, os frutos não vieram. Estranho, né? Tinha um aspecto de que ia dar muita manga. E nós estávamos ali na expectativa daquela mangueira romper em mangas. Mas não foi isso que aconteceu. Uma manguinha ali, outra colar, muitas flores, muitas folhas, mas poucas mangas. E aquilo me chamou a atenção. Aqui, nesse texto, o Senhor já está tratando diretamente do fruto. Ele está falando do fruto e não do estado que antecede ao fruto, mas a gente sabe que as coisas estão interligadas. E eu acho interessante que Jesus diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? O Pai. Corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então é nessa palavra que eu quero me deter com você. Ele poda. Ah, Helena, então o Pai
corta o que não dá fruto, e o que dá fruto ele poda, porque a poda também é um corte, né, gente? A poda também é um corte, também produz dor. E aí, ainda falando dessa mangueira que está lá no fundo da minha casa, no quintal do meu vizinho, recentemente veio uma pessoa para podar a mangueira. Eu falei assim, olha que interessante, não deu fruto suficiente e já veio alguém podar. Só que no meio do processo eu comecei a ouvir as machadadas e elas são envolvidas, as galhas, por cordas, e aqueles homens cortando as galhas e eu ouvindo, e de repente ela começou a ser depenada, ela começou a perder os galhos e foi me dando até um estado de aflição. Gente, eles estão cortando a árvore. E a última vez que eles fizeram isso, alguns anos atrás, ela ficou completamente disforme. Só o tronco. E eu pensei, morreu, não vai dar mais fruto, não vai dar mais folha, não vai dar mais flor. Mas quando você pensa que não, está lá a mangueira toda lindona de novo. A poda é necessária. No meio do processo, a poda teve que ser interrompida, porque começou a armar uma tempestade. E aí, aqueles homens que estavam ali podando a mangueira, para que no ano que vem, quem sabe, ela dê mais fruto, eles tiveram que se retirar. E aí não voltaram mais. Está lá metade da árvore podada e metade da árvore não podada. E eu fiquei pensando, será o que eles estão esperando? O momento oportuno. Porque tem dias do mês, tem toda uma... Para quem é especialista aí em plantas, né, eles falam que tem um momento certo para podar. Você não vai simplesmente ir lá e poda, porque senão não vai dar o resultado esperado. Mas tem um momento apropriado para que a poda aconteça. E é tão interessante que Jesus está falando que o Pai é o agricultor. O agricultor é aquele que sabe todas as estações. Ele sabe o momento certo de plantar, ele sabe o momento certo e como colher, e ele também sabe o momento de aplicar a poda. Ele está dizendo primeiro que o agricultor corta e lança fora. E ele diz também que ele poda. Parece a mesma coisa? Mas Helena, podar também é cortar. Yes. Mas quando você corta, você não tem preocupação de manter aquilo florescendo e frutificando. Você tem apenas a intenção de eliminar, de apartar, de separar, de limpar. Mas quando você poda, quando o agricultor poda, ele está na expectativa de que vai dar mais flor e vai dar mais fruto. Dentro desse raciocínio, sem perder nada disso que a gente está falando, eu queria que você fosse comigo para o Salmo 92. O Salmo 92, e nós vamos ler a partir do verso 12. Deixa eu só abrir aqui. Salmo 92. E a partir do verso 12, nós temos um texto interessante, do 12 até o final do Salmo. O salmista diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Olha aí, os justos, os filhos de Deus, aqueles que foram feitos filhos de Deus, não confiados na própria justiça, mas justificados pela fé em Cristo Jesus, esses são os justos. Esses que vivem conforme a palavra de Deus, esses que anseiam por obedecer ao Senhor, esses que são transformados de fé em fé e de glória em glória à semelhança de Cristo, esses que estão sendo aperfeiçoados no amor, estes, segundo a palavra de Deus, segundo o salmista, crescerão, florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Vamos entender aqui um pouquinho, gente, com o que é a palmeira e o cedro do Líbano. Eu fui estudar um pouquinho, olha isso. A palmeira
Presta atenção na palmeira. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem em Deus, aqueles que andam conforme a palavra, são comparados. A palmeira tem raízes profundas. A raiz da palmeira pode ter até 300 metros de profundidade. Olha isso. Nossa vida cristã é formada na intimidade. Aquele que não tem intimidade não tem raiz. E essa é uma característica da palmeira. Uma das. Ela tem profundidade. Gente, onde estão as nossas raízes? Para onde as nossas raízes estão crescendo? É tão interessante que a palmeira, o cedro do Líbano, eles são plantas, eles são árvores que são naturais daquele território ali. Né? Israel, Líbano, onde o Oriente Médio, ali onde tudo aconteceu e tudo acontece ainda hoje. E aquela região, para você que já esteve em Israel, ou para você que não esteve, é um chão árido, é rochoso, é muita pedra e muita areia, é desértico. São poucas regiões que são irrigadas, que têm rios, que têm fontes de águas, mas a maioria do território é desértico. É um terreno pedregoso. Tanto é que todas as construções em Jerusalém, por exemplo, elas são feitas de pedra. Por quê? Porque é um material muito abundante ali naquela região. Então, as raízes, buscando água, elas têm que ir muito fundo. E no caso da palmeira não é diferente. Ela vai buscando água. E as suas raízes podem ter até 300 metros de profundidade. Ela cresce na vertical, para baixo. E por causa disso, ela tem outra característica. Ela não se quebra. Por quê? Porque as raízes são muito profundas. Ela cresce na vertical. Então ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Gente, é muito vento. Ela se curva, mas ela não quebra, ela permanece. E essa palmeira ensina para a gente algo. Ela ensina que na vida com Deus nós precisamos de buscar profundidade. Nós estamos querendo viver e suportar os ventos de 150 quilômetros para mais com as raízes superficiais. Seremos arrancados, seremos quebrados, seremos destruídos. E não apenas seremos destruídos, mas você vê claramente na nossa cidade, no nosso contexto, quando uma árvore tomba, o dano que ela causa. Quando uma árvore é arrancada, quando ela é quebrada pelo vento, ela sai matando pessoas, ela sai destruindo imóveis, ela sai destruindo carros, ela acaba com a fiação. Ou seja, não é apenas aquela árvore que é arrancada, mas ela sai destruindo tudo ao seu redor. Não dá para a gente viver esses dias que a gente está vivendo na superfície da religião. Não dá para você ser apenas uma frequentadora de culto e querer apenas participar das reuniões do Legacy quando você não tem uma intimidade com Deus 7 dias por semana, 24 horas por dia, quando Ele não é o seu Pai e é nele que a sua raiz está se aprofundando, transformando o que está acima da superfície. Quando as nossas raízes estão sendo aprofundadas em Deus e nós extraímos de Deus a fonte da água da vida, o nosso vigor, a nossa energia, a nossa alegria, a nossa força, o nosso sustento, é impossível isso não refletir na superfície. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver você de pé, quando na verdade todas as circunstâncias diriam que era para você estar no chão ou arrancada. Você pode até estar curvada por causa da velocidade do vento, mas você não quebra. E é tão apropriado a gente ser comparado com uma palmeira que diante de uma circunstância se curva diante de quem que nós nos curvamos? Diante do eterno, diante daquele que nos dá a vida, o vigor, diante da fonte da água da vida. Então os ventos desse mundo, as circunstâncias ao redor, a traição, a adversidade, o luto, a perda, o desemprego, podem nos curvar, mas nos curvar não diante da dor, nos curvar diante daquele de quem nós extraímos a vida. Enquanto aqui em cima nós estamos nos curvando, nossas raízes estão sendo aprofundadas.
Outra árvore a quem somos comparados é o cedro do Líbano. Presta atenção nessas características, isso não é à toa que isso está aqui na palavra de Deus. O Senhor está querendo nos ensinar, queridas. Nos 3 primeiros anos, o cedro do Líbano cresce 5 centímetros para cima da terra e 1,5 metro para baixo. Nós vivemos tempos em que as pessoas querem crescer. Eu quero aparecer. Eu quero ser famosa, eu quero ser popular. E eu quero inclusive usar o nome de Jesus para isso. Eu quero ser grande na terra. Eu quero ter muitos seguidores no Instagram. Eu quero ser popular e quero que as pessoas me amem, me aprovem, me aplaudam e curtam as minhas postagens. Mas o cedro do Líbano está nos ensinando outra coisa. 5 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo. E continua. 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Você já pensou o que é isso, gente? 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. No total, o cedro do Líbano pode chegar. Contando a sua raiz, né? A parte que vai para baixo e a parte que sai na superfície. 40 metros. Então você vê que ele cresce muito para baixo também, como a palmeira. Cresce muito para baixo. 14 metros de diâmetro. Você consegue pensar numa coisa dessa? As rochas não são obstáculos. Normalmente, gente, uma rocha, ela desvia o curso de uma árvore. Desvia o curso de uma raiz. As rochas não são obstáculos para o cedro do Líbano. Uau! Quanto mais pedras e mais obstáculos, mais ele vai crescer. O cedro do Líbano é símbolo de força e de longevidade. Ele vive muito. E é forte. Sua madeira é usada na construção, a resina serve para mumificação e a casca é usada no tratamento da lepra. Presta atenção nisso. Tudo se aproveita nessa árvore extremamente forte, extremamente robusta. E a madeira e longeva, quer dizer, vive muito. Presta atenção. A madeira é usada na construção. A resina serve para mumificação, ou seja, preserva. E a casca é usada no tratamento da lepra. É a essa árvore que nós somos comparados. A nossa vida serve para edificar, para construir. A nossa vida serve para conservar, para preservar. A nossa vida também pode curar. Assim como a casca do cedro do Líbano. Essas informações eu fiquei perplexa quando eu fui pesquisar e encontrei essas informações sobre essas 2 árvores que são citadas pelo salmista. E aí, com essas informações, agora a gente lê de novo o que o salmista disse no Salmo 92. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, 5 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo. Mais 5 centímetros, 1,5 metro para baixo. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice darão fruto. Vocês entenderam? A palmeira e o cedro do Líbano vivem num ambiente inóspito, numa terra pedregosa, no lugar onde a água é escassa, onde as rochas são abundantes, os obstáculos são abundantes.
E no caso do cedro, quanto mais obstáculos e quanto mais rochas, mais forte, mais robusto, mais resistente ele se torna. E no caso da palmeira, quanto mais árido, mais longa é a sua raiz. Mais longa. Uau! Nós estamos atravessando tempos desafiadores. Nós estamos atravessando sequidão em muitos aspectos. Nós estamos nos deparando com rochas gigantes, em ideologias falsas, em falsos ídolos, numa distração dentro até mesmo do próprio ambiente de fé. Nós vemos às vezes pessoas tão distraídas, e quantas vezes nós mesmas somos encontradas distraídas, deslumbradas, quase que enfeitiçadas por algumas coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. Colocamos altares para falsos deuses na nossa vida. E vamos sendo enfraquecidas. Mas quando nossas raízes procuram por água, quando buscamos por intimidade com Deus, que vai muito além da religião, quando buscamos pelas fontes que só encontramos no eterno, e isso não se dá nas nossas reuniões públicas, isso se dá na intimidade do quarto, isso se dá nas escolhas que fazemos e nas prioridades que estabelecemos no nosso dia. Gente, quantas tarefas, quantas coisas tomam o nosso tempo, principalmente a gente que é mulher. Tem sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa para organizar, alguma coisa para responder, alguma coisa para acudir, mesmo as solteiras. Como a nossa vida é cheia de atividades, e parte dessas atividades tem a ver com o nosso aspecto, com a gente tem tempo para retocar raiz, no meu caso, né, gente, não no caso de vocês. Tem tempo para fazer luzes, tem tempo para fazer as unhas, tem tempo para fazer uma maquiagem, a gente malha, a gente arruma tempo para malhar, e a gente prioriza tantas coisas, a gente tem tempo para se encontrar com os amigos, a gente dedica tempo para as nossas redes sociais, mas tempo com intimidade nós não gastamos. Tempo para conhecermos a Deus através da sua bendita palavra, nós não gastamos. E agora virou moda ridicularizar a palavra e desmerecer a palavra, ou questionar a importância das escrituras. Nós só acreditamos naquilo que acreditamos, porque tomamos conhecimento de Jesus Cristo através das escrituras. O Evangelho de Jesus chegou até nós porque muitos homens e mulheres na Reforma lutaram para que uma Bíblia fosse colocada não apenas na mão do clero, mas na mão de cada homem e de cada mulher. Pessoas no Oriente Médio morrem porque carregam a Bíblia. O crime carrega uma Bíblia. Foi encontrada uma Bíblia. Não foi um pacote de maconha, foi uma Bíblia. E eles não são presos, são mortos. E nós temos a palavra de Deus, mas não abrimos, não acessamos, não conhecemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só discerne a mentira da verdade quando você conhece a verdade para confrontar a mentira. E hoje nós estamos sendo levados por tantos ventos de doutrinas, a nossa saúde mental e emocional está comprometida, porque estamos enfraquecidos, nossas raízes são superficiais. Mas Deus continua acreditando que nós podemos florescer em tempos difíceis. O propósito da poda é esse: não nos matar, não nos enfraquecer, mas nos fazer dar mais fruto ainda. O propósito de Deus é fazer de cada uma de vocês, meninas, um cedro do Líbano, que cresce 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. 40 metros de extensão para cima e para baixo. E com certeza, muito mais para baixo. Que árvore difícil de ser arrancada. E quando arrancada, edifica, leva cura, preserva. Nosso legado,
O que vai ficar quando nós passarmos? Edificação? Porque somos passageiros. Alguns de nós terão o privilégio de envelhecer, outros não. O que a gente aguarda é a volta de Jesus. Mas o fato é, vivos, ou depois que formos para a eternidade, qual é o legado? Qual é a flor que fica? Qual é o perfume que você deixa? Eu quero te convidar, minha linda. Seja como o cedro do Líbano. Seja como a palmeira. Deixa Deus estender as suas raízes. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Onde nós temos buscado fundamento? Onde está o nosso fundamento? Onde está a nossa esperança? De onde a gente extrai força, vigor, sobrevivência? Não de cisternas rotas, mas da fonte da água da vida. Deixa Jesus esticar as suas raízes. Aprofunde-se. E ao invés de ficar questionando, por que eu estou passando por isso? Receba. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te sensibilizar. Deixa Deus te fortalecer. Sabe, gente, tem um ditado aí, né? O que não me mata, me fortalece. E é a pura verdade. Não é bíblico não, mas é a pura verdade. O que não nos destrói tem o poder de nos aperfeiçoar, de nos treinar, de nos robustecer. E é isso que a palavra de Deus disse, é isso que Jesus disse. Aquele que está plantado, enxertado na videira, o Pai vem e poda. Então a poda vem. Quem está pregando para você um evangelho facinho, que vai dar tudo certo, que você não vai ter problema nenhum, que a vida vai ser deitada eternamente em berço esplêndido, que só vai ter vitória, que só vai ter resposta boa de Deus, que Deus só vai te promover e te levar diante das pessoas. Te pregou um evangelho fake, minha querida. Quanto mais Paulo sofria, açoitado, sofrendo naufrágios, apedrejado, expulso das cidades. Quanto mais Paulo sofria, mais a vida dele florescia. E floresceu tanto que o perfume está chegando aqui no século 21. Através das cartas de Paulo, nós entendemos como é que Deus tem um plano para a igreja hoje. Ele se deixou moer no modelo do Cordeiro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo, ao convite. O Senhor nos convida, não para a autocomiseração, mas para a autonegação. Porque Ele negou a si mesmo, recebeu um nome que é sobre todo nome, cumpriu o propósito, glorificou o nome do Senhor. E o convite é que os dias difíceis nos tornem o reflexo exato de Jesus. Que à medida que formos moídas, esmagadas, que um perfume seja exalado através da nossa vida. E a gente não consegue isso na nossa estrutura, na nossa boa vontade ou na nossa intenção. Nós só exalaremos um bom perfume quando estivermos cheias do Senhor. E só seremos cheias do Senhor pela intimidade com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nesse momento. E eu oro por cada uma dessas moças que estão aqui porque te amam e porque abrem os seus corações para ouvir aquilo que o Senhor espera de cada uma delas. E eu te peço que o Senhor fale particularmente, profundamente ao coração de cada uma dessas moças.
Que elas se levantem, Senhor, como cedros do Líbano, lindas, mas sobretudo fortes, aprofundadas no Senhor, apegadas ao Senhor. Deus, eu te peço que elas sejam como as palmeiras, que sejam altas sim, mas que suas raízes sejam mais profundas que sua aparência. Em nome de Jesus, Deus, levanta uma geração de mulheres para fazer a diferença nessa terra. Não apenas vivendo para si mesmas ou por seus egos, mas vivendo o teu propósito, vivendo o teu plano, amando o próximo, cuidando, fortalecendo, sendo resposta onde há necessidade. Eu abençoo cada uma delas na autoridade do nome de Jesus. E te peço, Espírito Santo de Deus, faz essa obra no coração de todas nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meninas. Uma alegria estar com vocês. Que essa palavra te encoraje, te transforme, te liberte. É com vocês, Legacy Sisters.